Casos de síndrome respiratória aguda em crianças continua crescendo no estado. Aqui no Acre há 10 leitos de UTI pediátrica. Segundo a Secretaria de Saúde do estado, a taxa de ocupação desses leitos está entre 95% e 100% de ocupação. A partir de 5 de julho, crianças de 0 a 12 anos passam a contar com um ambulatório especializado no atendimento de epilepsia. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em todo o Acre, 4.000 crianças estão à espera da primeira consulta para a investigação da epilepsia e outras 3.000 em acompanhamento. Em Rodrigues Alves, um homem foi preso suspeito de violência doméstica. Em Cruzeiro do Sul, moradores de rua estão dormindo em túmulos no cemitério da cidade. Ainda na cidade, uma estudante de Cruzeiro do Sul foi selecionada para o programa Jovem Senador em Brasília. Com a campanha Diga Sim, Ação Solidária vai ajudar famílias em vulnerabilidade social no estado. Durante esta semana, a Ação Solidária da LBV vai entregar 300 cestas básicas, aproximadamente 5 toneladas de alimentos. Só aqui no CRAS da Sobral, 30 famílias foram beneficiadas. E a segunda noite do Arraial Cultural na Gamileira. É o que você vai ver agora no Jornal do Acre, segunda edição. Olá, boa noite. Devido aos casos de síndrome respiratória aguda grave, continua em crescimento o número de crianças à procura de atendimento nas unidades de saúde. Os leitos de UTI pediátrica já estão com quase 100% de ocupação. O Acre aparece com sinal de crescimento dos casos de síndrome respiratória em crianças, com destaque para o vírus sincicial respiratório, que é responsável pelo aumento de casos nessa faixa etária, de acordo com o boletim Infogripe. Aqui no Acre há 10 leitos de UTI pediátrica. Segundo a Secretaria de Saúde do estado, a taxa de ocupação desses leitos está entre 95% e 100% de ocupação. No último boletim divulgado pela CESACRE, a enfermaria estava com 55 leitos ocupados, uma taxa de ocupação de mais de 91%. A unidade semi-intensiva pediátrica estava com 7 leitos ocupados, o que representa 70% de ocupação. Já os leitos de UTI estavam com 8 leitos ocupados, com a taxa de 80% de ocupação. Na última sexta-feira, o estado decretou situação de emergência na saúde por conta do aumento no número de casos de gripe aqui no Acre. Desde a vazante do rio, das enchentes, que a gente está trabalhando e monitorando esses dados, o que a gente observou foi uma ocupação significativa dos nossos leitos. Então, há 20 dias atrás, nós abrimos mais 10 leitos no Hospital da Criança para poder dar conta dessa ocupação. Mesmo assim, a gente continua observando essa ocupação crescente e isso, casado com os dados epidemiológicos, ligou o alerta, né, porque a gente precisava mesmo reestruturar a rede e a gente já está com a proposta da abertura de mais 10 leitos no Hospital da Criança, isso está em fase de conclusão já, e o nosso aumento com o contrato do Santa Juliana para a abertura também de mais 10 leitos de UTI neolar, justamente observando essa nossa curva de ocupação e de entrada de crianças na nossa rede. Em Cruzeiro do Sul, alguns moradores de rua estão dormindo em túmulos no cemitério da cidade. José Nicolau vive em situação de rua e já mora em um túmulo há cerca de 8 meses. Ele decidiu viver lá porque sofria agressões nas ruas. Eu sou usuário, né? Dependente de química, e eu não gosto de estar no meio da rua fumando. Me escondo nos cantos aí fora e os caras vão mexer, bater, roubar, botar culpa, eu vim pra cá. Mas aqui mesmo dá só atentado que eles vêm tentar aqui, né? Mas é mais tranquilo. É uma escolha minha mesmo, não foi ninguém que me propôs a ficar na rua assim. Não, é uma escolha minha mesmo, ficar na rua. Aí eu vim pra cá. Talvez uns 8 meses, 6 meses. De 6 a 8 meses. Não é a cidade de descanso? Aqui é melhor, né? Não tem ninguém pra mim. Esse daqui não me fazia mal, não. Nenhum deles. Aí eu fiquei aqui pra descansar, né? Assim como este túmulo, outros estão sendo habitados por moradores de rua. Visitantes ainda relatam que lápides estão sendo roubadas aqui no local. Um visitante que não quis se identificar
relata que muitas das vezes encontra túmulos violados e acredita que os furtos são praticados pelos moradores de ruas que vivem no local. A realidade é que você vem, não pode nem vir, né? Às 5 horas, meio-dia, a hora que você vier, você se topa com algum deles aqui dentro. Eles estão, eu vim aqui visitar o túmulo da minha avó, eles quebraram portão, levaram placa, levaram tudo, estão levando as placas tudinho, estão morando aqui dentro. Está um caos total. E só tem um funcionário para dar conta de tudo. E eles, funcionários, não podem nem falar nada, porque tem até medo. Tem até medo, que tudo anda armado, tudo anda com a faca na cintura. A gente nem vem aqui, só vem aqui se for acompanhado, ou então ligar para ele e perguntar se a gente pode vir, se ele está no cemitério, para a gente poder ir. Porque a gente só vem se ele estiver no cemitério. Se ele não estiver, vem. A gente não vem, entendeu? E tá feia a situação, e vai continuar, porque eles não saem. E não tem nem como o funcionário brigar com ele, pedir para ele sair. Deixa lá. E até sair, mas em outro momento retorna de novo para o local. Ele sai. Se ele fala, ele sai, muda só de túmulo, ele muda só de túmulo. Os túmulos tá tudo quebrado, os portão tá tudo quebrado. Onde tem essas casinhas, eles quebram o cadeado e entram para dentro para dormir e morar dentro. Estão fazendo fogo, estão fazendo comida. Meio-dia, você chegar aqui meio-dia, eles estão cozinhando em lata, pegando os túmulos das crianças e fazendo fogão para cozinhar a comida. Eles estão almoçando, estão jantando tudo aqui dentro. E está uma bagunça. O lixo, se você vê a quantidade de lixo que tem, você andando por dentro do cemitério para visitar, você vê a quantidade de lixo que tem. É garrafa, é lata, é tudo. Eles estão trazendo roupa, a quantidade de roupa. E é porque tem gente que vem, briga, aí eles ajuntam, joga fora e depois retorna de novo. Mas é coisa de horas, só enquanto tem alguém. Nicolau se defende e alega que são pessoas de outros locais que realizam furtos no cemitério. Da minha parte, não aconteceu nada de arrancar, nem mexer aqui, eu faço é limpar isso aqui. De acordo com Eliésio Herculano, coordenador do CREAS em Cruzeiro do Sul, a presença dos moradores já é de conhecimento do município e que trabalhos estão sendo desenvolvidos para retirá-los do local. A gente já tem esse conhecimento, inclusive o CREAS já tem ido ao local, mas a gente tem tido uma certa dificuldade de encontrar, as pesquisas que a gente tem feito, o número exato de pessoas que estão residindo lá. Nos disseram que seria em torno de 10, 11 pessoas, mas no momento a gente alcançou 3 que estão circulando no cemitério, morando, tem um que está ficando lá realmente. Mas a gente não fez ainda um relatório preciso, um diagnóstico mais a fundo com esse moço ainda, porque também temos dificuldade de encontrá-lo lá. No primeiro momento, o CREAS está com esse pensamento, orientado também pela Secretaria de Assistência Social e pelo nosso prefeito, para que a gente, diante do diagnóstico da situação de rua desse nosso irmão, a gente também chegue à situação da família, o motivo pela qual essa pessoa, esse irmã foi parar nas ruas, para que a gente possa, de repente, também estar lançando o convite para que possa ir para uma casa terapêutica, fazer o tratamento, e em relação à família, de repente, um tratamento psicológico, enfim, que porventura possa ser também diagnosticado essa deficiência nesse levantamento que a gente estava fazendo. Em Rodrigues Alves, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de violência doméstica. Um homem de 23 anos foi preso suspeito de agredir e ameaçar de morte a própria companheira, uma jovem de 18 anos. O caso ocorreu no município de Rodrigues Alves. Segundo a polícia, a vítima, depois de sofrer as agressões, procurou imediatamente uma delegacia para pedir ajuda aos policiais, que encontraram o homem na casa da avó. Ele foi autuado em flagrante por crime de lesão corporal e crime de ameaça e foi encaminhado à justiça o procedimento. Foram solicitadas também medidas protetivas de urgência para preservar a integridade física da vítima, e esta, por conviver há pouco tempo com o indivíduo, foi encaminhada para a casa de seus familiares, para preservar sua integridade. Foi o primeiro caso de flagrante que chegou ao nosso conhecimento, que nós de imediato tomamos uma providência, e os próximos serão da mesma forma. A Polícia Civil está aqui para trabalhar incansavelmente em defesa não só das mulheres, mas das crianças também, idosos e todas as pessoas vulneráveis. O suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil e deve responder pelo crime de violência doméstica, com pena prevista entre 1 a 4 anos de reclusão. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu um caminhoneiro de 51 anos suspeito de portar documento falso.
A prisão ocorreu na tarde de ontem, quando uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi chamada para atender um acidente de trânsito na BR-364, próximo à Fundação Hospitalar. A equipe constatou que foram provocados danos no semáforo da rodovia e que o condutor que havia causado esse dano não estava no local. A equipe seguiu pela estrada e, na cidade do Bujari, os policiais viram um caminhão com semi-reboque que levando uma carga e que tinha danos na carroceria que eram compatíveis com a colisão contra o semáforo. A equipe abordou o caminhoneiro, que confirmou o acidente. O motorista chegou a apresentar uma autorização especial de trânsito, mas na consulta ao sistema, os policiais não localizaram nenhuma com a numeração apresentada pelo condutor. O motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido com o veículo até a Polícia Judiciária Federal. O Tribunal de Contas do Estado condenou o ex-prefeito de Assis Brasil, Antônio Barbosa de Souza, mais conhecido como o Zum, a devolver mais de R$800 mil aos cofres públicos que teriam sido usados de forma irregular na administração dele. Zum foi prefeito de Assis Brasil entre 2016 e 2020 pelo PSDB. Em 2020, ele tentou a reeleição, mas acabou derrotado nas urnas pelo professor Gerry Correia, do PT. A decisão foi publicada no Diário Eletrônico de Contas nesta terça-feira. Segundo a publicação, o ex-gestor teria recebido a quantia de R$837 mil, cujo recebimento e utilização de medicação não foram demonstrados. Além dessa condenação, o ex-prefeito foi multado em mais R$91 mil. Nossa reportagem fez contato com o ex-prefeito e ainda aguarda retorno. A seguir, crianças de 0 a 12 anos passam a contar com um ambulatório especializado no atendimento de epilepsia. E a Ação Solidária da Legião da Boa Vontade entrega 300 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social no estado. Uma ação solidária da Legião da Boa Vontade entrega 300 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social no estado. A campanha Diga Sim é uma iniciativa de caráter emergencial e humanitária que acontece neste período do ano em todo o país. A Dona Maria das Dores ganhou uma cesta básica com feijão, arroz, macarrão e outros itens importantes para uma alimentação de qualidade. Ela mora com 6 filhos e recebe o benefício do Bolsa Família, mas o valor nem sempre é o suficiente. Eu recebo Bolsa Família, né? Mas também às vezes não dá para nada, né? Porque tem que comprar de tudo para dentro de casa, né? Aí às vezes tem que comprar alguma coisa para as crianças também, né? Algum calçado, assim. A Sandra também recebeu uma cesta. A renda dela vem de faxinas. Comprar a alimentação tem sido mais difícil. Hoje em dia está tudo muito caro, né? Está muito custoso para a gente que trabalha fazendo um bico aqui, outro acolá, uma faxina, e é difícil, porque o pouco que a gente ganha tem que ir fazendo o básico. Apertando aqui, soltando ali para ir dando certo. Mais de 439 mil famílias do Acre vivem na linha da pobreza, o que representa 53% da população do estado. O total corresponde a mais da metade da população acreana. Esses dados foram levantados a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, referentes a 2022. Na última semana, um vídeo que mostra crianças revirando uma lixeira em busca de alimentos em Rio Branco repercutiu nas redes sociais. As imagens foram registradas na rua Ramal do Polo, no bairro Laele Alcântara, na capital. Esse é só um dos casos de famílias que vivem em situação de insegurança alimentar. 32 milhões de crianças e adolescentes passam pela insegurança alimentar. Quando a gente fala em insegurança alimentar, não é a fome propriamente dita, é insegurança alimentar, ou seja, faz 1 ou 2 refeições no dia. Isso aqui em Rio Branco reflete no que a gente vê nos bairros. Basta pegar um carro, basta pegar uma moto e andar pelos bairros de Rio Branco, você vê muita gente catando lixo. Outro dia a gente viu a situação de 2 crianças aqui no bairro Calafate fazendo isso.
O Janilson é gestor social da Legião da Boa Vontade, em Rio Branco. A organização sem fins lucrativos conta com a ajuda de doações da população e parceiros para ajudar as famílias em vulnerabilidade social. A campanha Diga Sim é uma iniciativa de caráter emergencial e humanitária que acontece nesse período do ano em todo o país. Durante esta semana, a Ação Solidária da LBV vai entregar 300 cestas básicas, aproximadamente 5 toneladas de alimentos. Só aqui no CRAS da Sobral, 30 famílias foram beneficiadas. Na segunda-feira, a gente visitou o município de Porto Acre e lá a gente entregou cestas para 50 famílias. Ontem estivemos no bairro Taquari, com 100 famílias, hoje 30. Amanhã a gente vai estar no bairro Plácido de Castro com 80 famílias e na sexta-feira, para finalizar essa semana de entregas, essa agenda de entregas, a gente vai entregar na nossa instituição 40 cestas de alimentos. O CRAS da Sobral atende mais de 12 mil famílias cadastradas no CAD Único e mais de 6 mil que recebem o Bolsa Família. O centro ajudou a LBV com a seleção das famílias que receberam a cesta básica. A seleção dessas famílias para receber a cesta básica são através dos nossos técnicos, que é o assistente social e o psicólogo. Então, eles fazem toda uma triagem para ver as famílias que mais estão em vulnerabilidade social e não estão recebendo nenhum tipo de benefício por algum motivo. Ou porque tem algum ente da família que tem algum processo de carteira assinada, ou porque está recebendo algum seguro-desemprego. Então, a gente seleciona as famílias que realmente estão em necessidade. Para as famílias beneficiadas, faltam palavras na hora de agradecer. A gente agradece por tudo isso, né, que eles fazem. Que o pouco que eles fazem faz maior ajuda de tudo. E a partir do dia 5 de julho, crianças de 0 a 12 anos passam a contar com um ambulatório especializado no atendimento de epilepsia. O ambulatório vai funcionar na Policlínica do Tucumã. O objetivo é dar vazão à fila reprimida de espera e acelerar o processo de diagnóstico e tratamento dos pacientes. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em todo o Acre, 4.000 crianças estão à espera da primeira consulta para a investigação da epilepsia e outras 3.000 em acompanhamento. Toda e qualquer criança que chegar aqui conosco, ela vai precisar estar regulada dentro do sistema regulador. A gente sabe que há um dano muito grande, uma sequela muito grande para essa criança a cada crise epilética. Na maioria dos casos, o diagnóstico de uma crise epiléptica pode ser feito clinicamente por meio de um exame físico geral, com ênfase nas áreas neurológica e psiquiatra, e de um histórico detalhado pelo paciente. Muitas vezes também é necessário o auxílio de uma testemunha para que a crise seja descrita em detalhes. A nossa ideia é realmente acolher as crianças, não é, aqui, que não vai ser um serviço de emergência, vai ser um serviço ambulatorial. Então, assim, a população de crianças que estão acometidas por epilepsia, fazem tratamento, a nossa ideia é que não fiquem sem atendimento, que sejam acompanhadas, que tenham devidamente as suas receitas em dia e com acompanhamento especializado também em dia, né? O IBGE divulgou hoje os primeiros resultados do Censo 2022. O Acre registrou um crescimento de população. Isso mesmo, o Acre é o estado menos populoso do país. A população do Acre é de 830.026 pessoas, segundo o Censo Demográfico de 2022, divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Os números indicam um crescimento de 13,15% em relação à população apurada no censo anterior de 2010. Na ocasião, o Acre tinha 733.559 moradores. A variação absoluta foi de 96.467 pessoas a mais morando no Acre. Mesmo com esse aumento, o estado é o terceiro menos populoso do país. Do total de 22 municípios acreanos, somente Plácido de Castro registrou redução no número de habitantes em 12 anos, saindo de 17.209 pessoas em 2010 para 16.560 pessoas em 2022. Eu volto com você aos estúdios.
Olha aí que legal, hein? Agora você está vendo esse QR Code aqui no cantinho da tela? Ele leva você ao site G1. Lá você consegue ver exatamente como evoluiu a população aí da sua cidade. Isso mesmo, foram publicadas 5.570 reportagens, uma para cada município do Brasil, com o número exato de habitantes de cada um. Ficou curioso? Abra a câmera do seu celular, aponte aqui para o QR Code e acesse essas e muitas outras informações sobre o censo. As maiores cidades, as menores, as que mais cresceram, as que mais encolheram. Tem até jogo para testar seus conhecimentos sobre o Brasil. A FUNAI regulamentou a emissão de uma certidão para que os indígenas possam comprovar as atividades rurais que realizam nas comunidades e assim acessar benefícios do INSS. A Deusdete é artesã. Ela faz colares, bolsas e diversos acessórios. Aprendeu a profissão na infância. Desde então que eu trabalho com isso daqui, aí minhas meninas também aprenderam comigo, aí me ajuda para fazer também e para sair para vender também às vezes. A indígena vive com mais 40 famílias da etnia Guajajara neste terreno. A comunidade sobrevive do que produz e vende. São basicamente atividades rurais. Neste espaço, eles plantam mandioca e fava. Tudo isso aqui nasceu aqui, né? E aí, isso daqui a gente está esperando agora a chuva chegar. A gente está preparando terra, né? E aí, vamos plantar. E aí as crianças comem, idosos comem, fica forte, porque tem muito nutriente, né? A portaria da FUNAI deve trazer mais tranquilidade para os trabalhadores da floresta. Ela regulamenta uma certidão de exercício de atividade rural para os indígenas. A ideia é assegurar as atividades mais comuns realizadas pelos indígenas: artesanato, pesca artesanal, extrativismo vegetal e agricultura, e assim fazer com que eles tenham acesso aos benefícios do INSS, como salário maternidade, aposentadoria por idade, invalidez e até seguro-defeso. A Deusdete acredita que é importante pensar no futuro. Ela quer garantir a aposentadoria. Sim, não é só eu, a Deusdete Guajajara, não. Aí tem os outros parentes também que trabalham com artesanato. Aí não sei como que vai ser também lá no futuro para eles também. O cacique Francisco também tem a mesma opinião. Filha doença, a gente não tem, a gente não recebe, né? Isso que a gente precisa saber alguém, uma casa certa, uma porta certa para nós correr atrás e acessar isso. De acordo com a nova regra, a FUNAI será responsável pela emissão do documento. As atividades podem ser realizadas até fora do território indígena, tanto de forma individual quanto em regime familiar. Para iniciar o processo de solicitação da certidão, os indígenas precisam apresentar RG e CPF, além de um documento original que comprove a atividade exercida. A CPI das ONGs no Senado ouviu 3 lideranças indígenas da Amazônia nesta terça-feira. Os senadores abriram a fase de depoimentos da CPI com relatos do Yanomami Beto Góes, Adriel Cocama, da região do Médio Solimões, e Valdeci Baniwa, da comunidade Baniwa Castelo Branco, em São Gabriel da Cachoeira. Essas 3 lideranças foram convidadas pela comissão e apresentaram pontos de vista semelhantes em relação ao trabalho de organizações não governamentais na Amazônia. Eles reclamaram de interferência das ONGs nos territórios, o que estaria prejudicando a autonomia dos povos. O que eu quero muito para o meu povo Yanomami, não só o estado do Amazonas, mas também Roraima, é autonomia, protagonismo do próprio Yanomami, o verdadeiro ser humano da floresta poder fazer a gerência da sua terra. A sociedade brasileira tem que começar a enxergar que os povos indígenas também são grandes. Já estão começando a pensar grande para ser visto como grande. Porque os povos indígenas do Alto Rio Negro, eles querem liberdade, eles querem autonomia para seu desenvolvimento dentro da sua terra. Existem situações, ONGs, que dizem que preservam o meio ambiente, preservam, e em nome dos índios recebem recursos exorbitantes e que não chega na ponta. O trabalho de apuração da CPI das ONGs vai durar pouco mais de 4 meses.
Nesse período, há uma extensa lista de personalidades e autoridades do atual e do governo anterior para serem ouvidas, mas principalmente representantes de organizações não governamentais, que quando vierem aqui ao Senado, serão confrontados com argumentos trazidos pelas lideranças indígenas, além de outros questionamentos dos senadores. Estamos no começo. Nós entramos com vários requerimentos pedindo as informações necessárias para termos em mãos tudo aquilo que circula na Amazônia. Quantas ONGs receberam dinheiro, o que fizeram, para poder aí sim chamá-las até aqui. Informações que vão vir da ABIN, da Receita Federal, do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, do Ministério do Meio Ambiente, para que com essas informações, aí sim nós vamos começar o outro passo, que é chamar as ONGs e fazer perguntas simples. Você recebeu dinheiro? Quanto você recebeu? De quem você recebeu? Que serviço você prestou na Amazônia? Começaram a chegar as informações. E a gente vai, através das informações, começar a ouvir aquelas ONGs que são muito citadas. A gente já vai pensar nisso. Dependendo das informações, é que nós vamos traçar o nosso cronograma. A seguir, a previsão do tempo para amanhã no estado e a segunda noite de arraial cultural na Gameleira. Uma aluna de Cruzeiro do Sul foi selecionada para o programa Jovem Senador em Brasília. A jovem Ana Sofia, estudante do primeiro ano da Escola Dom Henrique Ruth, em Cruzeiro do Sul, representará o município durante o evento. Ela destaca a importância dos estudos que garantiu sua conquista. É uma gratidão imensa ser selecionada para participar disso, principalmente depois das noites em claro, de tudo que eu passei para poder conseguir fazer a minha redação e entregar a tempo. Rasguei mais de 20 folhas tentando escrever, pensando, procurando dados, estudando, tudo durante a noite, que era o tempo que a minha mãe estava livre para poder me orientar, porque ela trabalha durante a manhã e a tarde. A minha professora orientadora também me ajudou muito. Sou extremamente grata a ela pelo esforço, pela ajuda. Que vai ser uma experiência incrível conhecer um novo estado, conhecer o Senado Federal, poder debater sobre as minhas ideias, o que eu coloquei na minha redação. Os 27 selecionados participarão de discussões e elaborações de sugestões legislativas entre os dias 21 a 25 de agosto em Brasília. De acordo com Rodrigo Moreira, assessor de ensino médio em Cruzeiro do Sul, o concurso desperta aos demais alunos a possibilidade de alcançarem novas conquistas. Concurso nacional, a primeira etapa a nível estadual, onde inúmeras redações foram enviadas para Rio Branco. Dessas redações, 3 foram selecionadas para irem até Brasília, representando o nosso estado. Um excelente exemplo, algo a ser seguido e tradicional, porque já é a 7ª vez que Cruzeiro do Sul é classificado e representa o nosso estado. É um sinal que a educação está acontecendo de verdade. Para Raíza Neri, gestora da Escola Dom Henrique Ruth, a união dos trabalhos entre equipe gestora e família se tornou fundamental para a conquista da vaga de jovem senadora. É um momento de grande relevância, é muito importante incentivar esses jovens a participarem disso. A gente vê que a educação dá um resultado positivo. Realmente a redação estava muito maravilhosa. Não podemos esquecer da professora que orientou, professora Maria Rocha, que não pôde estar presente por estar fazendo um doutorado em Portugal. Então a gente fica muito feliz, agradece também a parceria com a mãe da moça, da aluna, que era extremamente responsável, a aluna também era muito dedicada. Então é muito bom, a gente fica muito feliz em colher esses frutos positivos. Bom, e agora vamos saber como está a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui no Acre. Segundo o CIPAM, a massa de ar seco e quente começa a ganhar força sobre o Acre, dificultando a formação de nuvens em grande parte do estado. Para esta quinta-feira, a previsão é de sol e calor em todo o Acre, com o tempo variando de claro a parcialmente nublado. No oeste acreano, há possibilidade de chuva passageira durante a tarde. Na capital e demais áreas, não há previsão de chuva. Em Brasileia, mínima de 20 e máxima de 35 graus. Em Cruzeiro do Sul, mínima de 22 e máxima de 33 graus.
Em Sena Madureira, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Senador Guiomar e Rio Branco, mínima de 21 e máxima de 34 graus. A seguir, o governo federal divulgou o Plano Safra 2023-2024. O governo federal divulgou o Plano Safra 2023-2024 com a liberação de mais de 360 bilhões de reais em créditos para produtores rurais. A nova fase do programa vai até junho de 2024 e representa um aumento de 27% em relação ao plano anterior. Ao todo, serão liberados 364 bilhões e 200 milhões de reais para o custeio e financiamento da produção agropecuária do país. As taxas de juros das linhas de crédito foram reduzidas. Já os limites de renda bruta anual dos beneficiários e financiamentos aumentaram. A renda bruta aumentou de 2,5 com os limites de 2,5 para 3 bilhões de reais, estão dando acesso a mais produtores. Os limites financiáveis, que eram de 430 mil reais de receita, passaram para 600 mil reais. E as taxas de juros do Modern Frota para os médios produtores, que eram de 12,5%, caíram para 10,5%. O Plano Safra 2023-2024 incentiva a produção ambientalmente sustentável. Também será premiado o produtor agrícola que estiver com o cadastro ambiental rural analisado e adote práticas agropecuárias mais sustentáveis, como, por exemplo, a produção orgânica. Nós queríamos dar 2% de prêmio, 3, várias áreas, mas vamos começar com 1%, e isso já vai gerar prêmio para 12 bilhões de reais nos custeios daqueles que têm boas práticas. O ministro destacou ainda que, como todo o Plano Safra é baseado no Programa de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, a linha de crédito ABC agora será chamada de Renovagro. Tem taxas de juros reduzida, era de 8,5%, virou 7%, e aqui já começa o programa de recuperação de pastagens, que calcário pode ser financiado com essa linha de crédito. Durante o lançamento do novo Plano Safra, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a importância de se modernizar o sistema tributário. Para que nós possamos dar confiança para os produtores e para os gestores públicos de que tem um marco fiscal sustentável para o desenvolvimento das atividades econômicas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o novo Plano Safra é o pontapé inicial para uma agropecuária de baixa emissão de carbono e desmatamento zero. A ideia é torná-lo gradativamente um importante indutor de ação de práticas produtivas orientadas à sustentabilidade ambiental e à expansão da agricultura de baixo carbono por meio de incentivos financeiros. O Brasil é o 5º maior emitor de gases de efeito estufa no planeta. Metade é desmatamento e queimado, e 24% vem do campo. Nós podemos produzir cada vez mais sem desmatar, sem destruir. Nós não precisamos desmatar nada para criar mais gado, nada para plantar mais soja. Nós temos possibilidade de recuperar milhões de hectares de terra degradada que esse país tem. Quem quiser construir esse país, nós estamos juntos. Quem quiser destruir, terá a nossa diversidade. Ainda de acordo com o Ministério da Agricultura, o programa para construção e ampliação de armazéns também terá redução nos juros. Para unidades de até 6.000 toneladas, a taxa será de 7%. O volume de recursos para essa finalidade aumentou 70%, chegando a mais de 6 bilhões de reais. Bom, e por problemas técnicos, nós não conseguimos entrar ao vivo lá do Arraial Cultural da Gameleira, mas nos próximos dias seguimos com a cobertura. Não esquecendo também que no Globoplay você encontra todo o conteúdo do Jornal do Acre, segunda edição, e ainda pode aproveitar tudo o que você perdeu e muito mais. Uma ótima noite para você.